Prezados alunos, mais uma vez estamos aí, nossa videoaula, né, nosso sistema de ensino online, que estamos nos adaptando aí para poder, né, a gente concluir o Direito Constitucional 1, essa nossa disciplina, pelo menos esse nosso semestre. Nós teremos aí mais esse mês de junho de aulas, e na primeira semana de julho nós temos nosso calendário de provas, né, nossas provas bimestrais, que de certa maneira se mantém, o calendário foi mantido aí pela instituição. Então, se planejem, se organizem para que a primeira semana de julho nós tenhamos aí essa prova, obviamente será online, né? Então todos vocês vão fazer aí esse exercício em casa, né? Vamos ser bem sinceros que a prova online, na verdade, não deixa de ser um exercício, vocês vão responder algumas questões aí que serão lançadas para vocês. Vocês vão fazer em casa, obviamente, vocês vão pesquisar, vocês vão ter acesso ao Google, vocês vão ter aí todos os meios aí de buscar essa informação para responder a questão, né? Então não deixa de ser um exercício avaliativo com o qual eu também farei, tá? Então, qual é o cuidado que nós vamos ter e vocês precisam ficar atentos a isso. Nós temos a cada semana aquela questão que eu lanço para vocês, a questão semanal que vale a presença e a fração de nota. Pois bem, essa questão que vocês enviam, ela está sendo planilhada, ela está sendo computada aqui. Obviamente, cada um que envia a questão com os argumentos, as respostas com argumentos plausíveis é considerada aí para fins de cômputo da nota. Bom, até o final do semestre, ou seja, desde que a gente começou esse controle até agora, a gente vai ter, ao final, né, desse bimestre, nós vamos ter aí 12 semanas com o envio de questões semanais por vocês. Tá? Então, essas 12 semanas, cada semana que é enviada, vai computar uma fração de quanto? De 3 pontos. Né? Então, vejam, se a gente dividir 30 por 12, a gente tem aí 2,5 pontos por questão enviada. Então, essas questões que vocês estão enviando toda semana, ela vai somar, caso você envie todas as questões, você vai ter até 3 pontos aí na média do segundo bimestre. Os outros 7 pontos virão da onde? Virão aí dessa prova, né, desse exercício avaliativo que vocês farão na primeira semana de julho. Então eu vou mostrar aqui no Excel para vocês poderem entender melhor aí como é que funciona, né, e como é que vai ser essa questão da avaliação. Depois eu volto aí com o vídeo. Essa aqui é a minha planilha de controle aí de envio das questões e de acompanhamento, tanto de presença quanto se a resposta está contente, se o aluno entrou no tema, se ele tentou responder a questão. Né? Então, o que acontece? Se vocês olharem essa planilha, nós temos que a primeira questão que vocês enviaram é referente aí à aula de 31 de março. E assim a gente avançou semana após semana. Vocês podem ver aqui nessa primeira linha todas as questões aí que estão sendo lançadas. Né? Eu vou fazendo esse controle, não se preocupem com esse 1 ou 0, isso aqui é um controle meu. Então nós temos aí que até o final do bimestre e automaticamente do semestre, nós teremos lançadas aí 12 questões. Né? Obviamente, a gente está aqui na semana do dia da aula da semana do dia 6 de junho, né? Nós teremos ainda a questão dessa semana, né? Que a gente vai lançar aí ao longo da aula, uma questão ainda semana que vem. Na semana e na aula correspondente ao dia 23, que seria a próxima aula aqui, nós temos que a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo aí para essa avaliação bimestral que vocês vão ter. No dia 23, que é a semana, né, que compreende do dia 22 até o dia 26, eu vou fazer uma revisão. Então, nessa semana aqui, eu não lançarei nenhuma questão, porque na semana seguinte está prevista aí o início das provas, né, as avaliações bimestrais. No dia 23, o que eu vou fazer? E muita gente vem me questionando
é que eu não estou respondendo as questões que eu lanço toda semana, né? Que muitos têm dúvidas, não sabem se está certo, se está errado, algumas questões são mais difíceis. Dia 23 eu vou responder todas elas. Vamos pegar aí todas as questões, fazer aí, né, a resolutiva dessas questões e automaticamente a gente vai ter aí uma breve revisão do conteúdo para esse exercício avaliativo, né? Então, o que, que vai cair nesse exercício avaliativo? Todo o conteúdo dado nessa sistemática de aula online. Tá? Então, a gente tem aí desde metade de março, nós estamos aí nessa sistemática, então todo esse conteúdo vai ser abordado para essa prova, essa avaliação, esse exercício, né, que vocês vão fazer de caráter avaliativo. Então, o que, que acontece? A resposta a cada questão semanal, ela vai somar 3 pontos. A gente tem 12 questões, 12 questões enviadas até o final do bimestre. Se a gente dividir 30 por 12, a gente tem 2,5, né? Ou 0,25 pontos aí por questão enviada. Isso significa que, né, multiplicando, o aluno que enviar todas as questões vai ter 3 pontos. E esse exercício avaliativo vai ter peso 7. Né? Então, 3 mais 7, a gente tem os 10, os 100 pontos aí que vocês têm no total. Fiquem atentos, eu vou repetir isso a cada aula, mas é importante que vocês acompanhem aí também essa sistemática, essa metodologia. Né? Isso aqui não se preocupe, isso aqui é um controle meu só para vocês poderem visualizar como serão as notas. Bom, explicada aí a questão das avaliações, né? Nós temos então as atividades, as questões semanais somando 3 pontos, né? 0,25 cada, e nós temos a prova valendo 7 pontos aí a fechar a nota 100 ou 10. Né? Então vejam que a gente vai ser assim, né? Vocês serão assim avaliados. O detalhe é que dia 23, como já expliquei, vai ser uma aula de revisão. Essa revisão, na prática, vai ser a resposta a cada uma dessas questões aí que vocês enviaram ao longo dessas 12 semanas, que vão fechar aí o cronograma. Bom, hoje a gente continua, né? O conteúdo continua, a gente tem aula. Essa aula vem trazer um complemento do que foi a aula passada. A aula passada a gente viu toda a discussão sobre as competências constitucionais de cada ente federado, essa divisão espacial do poder, essa indicação do que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe ao município, né, aquelas competências comuns, privativas, exclusivas, concorrentes, enfim, tudo isso que a gente viu na aula passada, de acordo lá com o artigo 22, 24, 25, 26, até o artigo 30 da Constituição. Hoje a gente avança nisso, né? A gente avança trazendo aí a questão, né, o exemplo de quando essa divisão não dá muito certo, quando existem problemas aí nessa divisão, ou seja, surgem conflitos de competência. Né? Então, nós vamos ver e aprofundar sobre isso hoje. Fica aí o PowerPoint também disponível no portal do aluno, como sempre. Vamos acompanhar aí na tela para facilitar para vocês. E ao longo aí da aula, a gente lança aquela questão semanal para vocês poderem responder e enviar para o e-mail, como sempre. Aqui nos slides, quando a gente fala de conflito de competência, a gente tem que pensar que nem tudo que está lá na Constituição, nem tudo que está na lei é aplicado de uma maneira tão perfeita quanto a lei ou a Constituição gostaria. Né? Então a gente passou aí a última aula, a aula da semana passada, falando sobre toda essa questão envolvendo aí, né, a distribuição de poderes, esses poderes vistos aí com parcimônia, são autorizações funcionais, vamos chamar assim, aonde que cada um pode avançar dentro da sua atuação, dentro dessa separação, né, entre entidades federadas. Nós vimos aí como isso acontece, só que é muito comum acontecer em conflitos. Aliás, né, uma das questões que eu lancei para vocês semana passada foi exatamente um conflito de competência na questão envolvendo a pandemia, né, a questão envolvendo aí essa questão de saúde. Então, veja, conflitos de competências acontecem com certa frequência em razão
né, da complexidade do mundo real. Então, o que acontece? Né? O caso brasileiro, nós temos aí uma indicação bastante certa, bastante específicas de quais são as competências, especificamente aí, competências privativas ou exclusivas da União, né? Mas nem sempre é fácil distinguir, né? Então vamos imaginar aí que a União ela tem a competência privativa para legislar sobre direito civil. Ok, mas o município, o Estado, ele pode legislar sobre relação de consumo. Ora, se a gente for ver num rigor técnico, né, relação de consumo é algo relacionado a direito civil. Né? Então, vejam, aí surge um conflito, surge um problema, né? Mas veja, o direito civil em que sentido? Né? Direito do consumidor ele não é um direito civil, óbvio que é, só que ele é específico, ele tem uma especificidade. Então, surgem aí diversos conflitos, esse aí é um exemplo, né, que nós temos, se a gente for pegar aí toda a redação da Constituição, surgirão vários outros problemas, né? Então esse aqui é um problema, veja, bom, a competência legislativa sobre direito civil é da União, mas e relação de consumo que é do município, né, e do Estado, como é que fica? Ele não pode ser regulado, ele pode ser diferente da norma do direito civil, não pode. Então, são esses detalhes aí que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, as competências do ente central, elas acabam se sobrepondo, elas acabam aí atingindo, é óbvio, né, já que né, não existe um território só da União, não. Todo o território da União vai ser compreendido por um Estado e automaticamente por um município. Então, existem aí essas sobreposições, né, que na prática acabam não definindo ou trazendo alguns problemas, né, alguns problemas, e a aula de hoje, de certa maneira, vem trazer aí critérios para resolver esses problemas. Né? Então, vejam, o que a gente viu e a gente está vendo. O Estado Federal é um só Estado, ele é dividido, ele é organizado em entes federativos, né, e esses entes federativos juntamente, né, União, Estados e municípios, formam uma coisa só, né, que é o país, que é o Brasil, que é o Estado brasileiro. Então, cada um tem a sua competência, tem o seu âmbito de atuação. Só que os órgãos do ente central, né, da União, eles atuam em vários aspectos num sentido global, num sentido nacional. Né? Então, várias disposições, ou seja, competências administrativas da União, elas são de caráter nacional. A União deve atuar sobre todo o território. Automaticamente vai atingir o Estado e automaticamente vai atingir aí a questão do município. Né? Então, vamos imaginar a questão que é exclusiva da União, né, a competência administrativa da política monetária, estabelecer aí a questão de preços, né, inclusive tabelamento e tudo mais. Vejam, é uma questão da União, né, mas obviamente pode se contrapor aí ao que os estados e os municípios gostariam. Né? Então vejam que as normas da União em caráter global, nacional, elas devem ser observadas pelos estados e os municípios. Né? Então, se é uma competência material da União legislar sobre moeda, né, ou pedir moeda, emitir moeda, deve, né, o município e os estados seguirem aquela disposição. Então, são normas federais de abrangência nacional. Não tem como o município e o estado dizer, não, não vou seguir. Né? Aqui na União, no município de Curitiba, a gente vai adotar o dólar americano como moeda. Não pode, né? Não pode. É uma competência exclusiva da União e é uma competência administrativa da União de caráter nacional, ou seja, a abrangência dela é obrigatória aí pelos demais entes federados. Né? Então tem esse detalhe aí que deve ser observado. Bom, quando nós temos aí situações que parecem óbvias, é tranquilo, mas nem sempre
em situações que parecem óbvias. Então a gente vai ter que resolver os conflitos. Como é que esses conflitos aí eles começam a se resolver? Bom, primeiro é observar as regras que nós já vimos na aula passada. Né? O primeiro e principal critério para solucionar conflitos federativos é identificar a competência de cada um. Né? Então a gente tem que ver aí o que está disposto, o que é competência exclusiva, o que é competência privativa, o que é de cada um, conforme a gente viu na aula passada. Ok, vimos, né, passamos essa etapa, tem um segundo detalhe, ou essa segunda possibilidade, a questão aí das competências comuns ou concorrentes. Né? Então, quando há mais de uma competência envolvida, aí nós temos, né, como é que se resolve tudo daí? Nós temos aí aquela ideia, né, de que a União traz a norma geral, essa norma geral deve ser prevalecida sobre os interesses aí locais que vão colocar aí a norma mais de forma mais concreta. Né? Então nós temos aquelas regrinhas que nós vimos na aula passada, mas isso muitas vezes não resolve. Isso aí muitas vezes não resolve. Então surgem os conflitos, ou seja, quando há aí uma questão mais complexa, né? Quando cada ente, vou imaginar aí um município contra o Estado contra a União, começam aí a dizer que estão dentro do seu âmbito de atuação e há um conflito, né? Cada um dizendo que pode, mas no final das contas os dois não, né, precisam se entender, o Estado é um só. Então vejo, né, como é que se resolve isso daí? Quando cada um alega aí que está exercendo a competência própria, mas não é, né? Está aí invadindo a competência do outro. Então, vamos pegar um exemplo, né? Esse exemplo vai ajudar aí a explicar os critérios de resolução. Né? Vamos pegar esse exemplo que está aí no slide. Compete aos municípios, né, promover o adequado ordenamento territorial, a lei de zoneamento urbano, compete aí aos municípios as normas de interesse local, está lá no artigo 30. Ok, mas compete aos estados, e isso está lá no artigo 25, explorar serviços de gás canalizado. Né? Então, imagine, o município regula o solo, como vai ser explorado o solo, o interesse local. Mas aí o Estado vem exercer a sua competência, que é o serviço de gás canalizado. Óbvio, o gás canalizado, o próprio nome diz, precisa passar cano, precisa fazer buraco e passar o cano. E aí o município vem e vai dificultar ou inviabilizar a prestação de serviço de gás canalizado. Proíbe de passar o cano de gás. Né? E aí, como é que resolve essa questão? Vejam, cada um está dentro da sua atuação, no seu âmbito de competência. Né? O município regulamentando o uso né, a distribuição do solo, né, o que pode ou não pode em cada região, e o Estado dentro da sua competência de prestar serviço de gás canalizado. E aí, né? Vejam, tem alguém aqui usurpando, né, violando a competência do outro? Não, mas só que o exercício de uma competência está impedindo que o outro exerça a sua autorização constitucional. Né? Então, para esse tipo de caso, existem alguns critérios aí que vêm a resolver esse conflito. Né? E aí a gente começa nesse slide, já no sexto slide, trazendo aí esses parâmetros. Né? Então, dois parâmetros vão ser utilizados para resolver essa tensão entre os estados federados. Veja, em primeiro lugar, assim como existe entre as normas gerais e as especiais, as competências específicas não podem ser inviabilizadas no exercício de competências gerais. Tá? Então, o que acontece? As competências gerais, as normas gerais, elas não podem impedir, né, ou inviabilizar o exercício de uma competência específica. E, em regra geral, né, as competências legislativas, elas têm competência geral, enquanto que as competências administrativas, elas são específicas. Né? Então vejam que
quando a gente fala em legislar uma norma, ela sempre vai ter aí o seu lado, né, a sua ideia de generalizar. Uma norma sempre é abstrata, ou seja, é uma competência geral, enquanto que as competências administrativas, né, as materiais, elas sempre são específicas, é uma determinada atividade. Então, via de regra, como é que se resolve esse conflito, essa questão? As competências administrativas, que é a prestação de serviço ou exploração da atividade econômica, sempre vai se sobrepor às competências de norma, de caráter normativo, as competências gerais. Ou seja, essa norma não pode impedir a fruição, né, ou o exercício daquela competência administrativa em entre os entes federados, né? Aí não importa se União, município, enfim, cada um deles vai ter que observar essa regra. Uma norma de um município não pode impedir que o Estado desenvolva, né, a prestação de serviço de gás canalizado. Então, né, avançando aqui e retomando, né, essa questão do exemplo que a gente deu, né, vejam que o exercício, né, a competência do município para dispor sobre a ordenação do espaço urbano é uma norma de caráter geral, enquanto que do Estado de prestar o serviço é uma norma específica. A norma do município não pode ser exercida plenamente, ou seja, de forma absoluta, de modo a prejudicar o exercício dos estados, né? Então, é uma questão de compatibilização, de observância dessa norma geral, dessa norma específica pelo município, dessa competência específica pelo município. Avançamos aqui no slide, agora para o oitavo slide, trazendo o segundo parâmetro. E se, né, e se essa questão da norma geral, né, não inviabilizar a norma específica ou a competência administrativa, não resolver. Né? Então, o segundo parâmetro é o seguinte: que os entes locais, no exercício de suas próprias competências, não podem restringir ou inviabilizar o exercício da competência de caráter nacional. Então, vejam, o que, que é isso? As normas locais, elas não podem impedir que o Estado brasileiro atue, né? Que a União ou os Estados-membros atuem. Nós temos aí um princípio por trás disso, que é o princípio da subsidiariedade, que traz aí que os serviços locais eles devem ser adequados aos serviços nacionais, né? Então é o princípio do interesse prevalente que a gente mencionou na aula passada, né? O interesse aí da União ele acaba prevalecendo. Então aí é um grande problema porque de certa maneira, isso traz, né, um desequilíbrio, essa autonomia dos entes federados. De uma certa maneira, o município ele perde com isso. Né? O Estado acaba sendo mais forte e a União mais forte ainda em razão disso. Mas a gente precisa lembrar que nós vivemos aí numa federação cooperativa e esse é o modelo que a Constituição estabeleceu. Né? Então, os entes locais não podem inviabilizar o exercício aí de competências de caráter estadual ou nacional. Né? Temos que ter aí essa harmonia que na prática, né, muitas vezes não acontece. Por quê? Né? Por que isso? Porque, na verdade, essa distribuição de competência ela surge exatamente para isso, né? Para evitar aí a concentração de poderes. Então, nós temos que o Estado Federal, né, essa regionalização, permite um atendimento mais regionalizado, mais localizado dos interesses da população, mas principalmente aumentar a eficiência estatal. Né? Então, a eficiência estatal exige, né, essa harmonia. Então, a gente vive, vamos pegar o exemplo aí da questão da pandemia, vejam como essa falta de entendimento entre União, Estados e municípios prejudica aí a eficiência estatal. Né? A gente pode ver aí claramente uma falta de organização central, uma falta de cooperação entre todos e, no final das contas, quem está pagando por isso é a população. Então, vejam que essa organização exige-se, né? A Constituição impõe isso para quê? Para que o Estado funcione de maneira mais eficiente.
aquilo, né? Então, esses conflitos de competências entre os entes federativos se resolvem, né, primeiro aí pelas verificação das competências atribuídas a cada um, né? Competência exclusiva, privativa ou comum ou concorrente. Segundo critério, a questão da norma de caráter geral específico. E terceira, aí, que a norma de caráter nacional se sobrepõe aos interesses locais. Então, são as formas de resolução de conflito que nós temos até aqui. Bom, vamos fazer aí a nossa pausa, né? Uma pausa para lançar a questão semanal. A questão semanal, vocês já estão bem acostumados. A questão semanal é enviada para o meu e-mail de forma individual, né? O e-mail sempre aparece aí na tela para vocês. Essa questão ela é lançada sempre na semana, né? E deve ser respondida no dia da aula da semana subsequente. Então, veja, nós estamos lançando essa questão e na semana do dia 9 de junho, né? Entre 8 a 12 de junho, de modo que a aula da semana subsequente é dia 16 de junho, né? Então vejam, metade de junho aí passando. Então 16 de junho é o prazo final para vocês responderem essa questão que eu vou lançar agora, né? A questão é o seguinte, vamos pegar de novo a questão aí das restrições de quarentena em razão da Covid-19 que todos estamos passando. Vejam que municípios e estados e tudo mais colocaram aí isolamento, né, e ordens de fechamento do comércio. Aí que vem a pergunta. Vejam, nós temos dentro da Constituição, né, o incentivo e a determinação, né, e a estipulação que o Estado brasileiro protege a livre iniciativa, a circulação de riquezas. Vejam, aí nós temos a questão, né, da ordem econômica do modelo capitalista ser prestigiado na Constituição. Em contraposição, nós temos a questão da saúde, né, que é utilizada aí pelo município, pelo Estado, para fins aí de determinar esse fechamento. Mas vejam, nós podemos considerar que existem princípios mais importantes dentro da Constituição. A gente pode considerar, e é correto dizer, que a saúde é mais importante que a ordem econômica, né? Então, essa é a pergunta que eu trago aí para vocês responderem. Vamos aqui aos slides trazendo o complemento, né, dessa aula de hoje, trazendo a questão dos conflitos, porventura existentes, entre estados e municípios. Vejam que existe uma possibilidade bastante evidente de que os municípios, ao atuarem de acordo com a União, de acordo com o que a União estipula, ele esteja em conflito com o Estado, por exemplo, né? Então vejam que algumas situações que a União traz podem colidir aí com a relação do Estado. E aí como é que se resolve, né? Então vejam, vamos dar uma questão aí bem simples. Vejam que os municípios eles devem seguir, obviamente, o texto da Constituição Federal, mas existe também uma Constituição Estadual. E aí, né, o município vendo alguma questão de conflito entre esses dois dispositivos normativos, qual ele deve seguir? Né, qual ele deve indicar aí, como ele deve proceder, né? Então a gente traz aí um outro âmbito de análise desses conflitos de competência na seara aí do interesse local em contraposição com o interesse comum, né, que é esse conflito potencial entre estados e municípios. Como que isso se resolve? Né? Na verdade, o STF tem sido bastante acionado para isso, e, de um modo geral, o que é decidido? Que as leis estaduais não podem restringir aí a autonomia municipal de seguir a Constituição da República ou de avançar dentro da sua autorização constitucional, né, Constituição da República. Então, uma lei estadual nunca pode restringir a autonomia do município, que é própria, né, a autonomia municipal e de auto-organização, autogoverno, autoadministração. Né? Então, o Estado jamais pode restringir o alcance daquilo que foi dado pela Constituição da República.
né? Então ele não pode interferir nessa autonomia municipal, não pode avançar aí, né, numa autorização que foi dada pela Constituição da República, que organiza o próprio Estado, né? Então vejam que nós temos aí essa possibilidade que se resolve, né, de uma forma bastante teoricamente simples, né? E que não, o que vale é a Constituição da República ofertou, né, autorizou ao município. Bom, a gente viu toda essa questão, né, de obediência a situações, obediência aí a diretrizes constitucionais, obediência aí às normas de organização do Estado. Mas qual é a consequência do Estado ou do município que simplesmente se recusar a seguir essa ideia de organização? Vejam, existe uma consequência. Né? Existe uma consequência, a consequência está prevista na própria Constituição, lá no artigo 34 ao 36, que é a intervenção. Né? Então, vejam, a União pode intervir no Estado e o Estado pode intervir no município, caso não sejam observadas aí, né, essa organização, essa vinculação institucional do Estado brasileiro. Né? Então, existe a possibilidade de uma intervenção. Uma intervenção, ela sempre tem esse caráter excepcional, ela nunca pode ser a regra. A intervenção sempre vem trazer aí um momento certo, né, um prazo determinado, e sempre de uma forma bastante excepcional, porque ela viola a ideia, né, do Pacto Federativo. Essa intervenção ela vai reduzir a autonomia ou do Estado ou do município. Né? Então vejam que tem que sempre ser tratado com extrema extremo cuidado e extrema excepcionalidade, porque não é a regra, jamais pode ser a regra, senão a gente está violando o Estado federal. Tanto é que no Brasil nós tivemos uma única intervenção federal desde a Constituição de 88. Qual foi essa intervenção? Foi da União aí no Rio de Janeiro, faz 3 anos agora, que em razão aí do estado, né, de calamidade da segurança, né, lá no governo do Michel Temer, foi decretada aí a intervenção federal para que se restabelecesse aí a segurança, né, a ordem jurídica para o estado do Rio de Janeiro. Então ela teve vigência de 1 ano e foi especificamente para a área da segurança pública. Né? Então o governo federal interveio no estado do Rio de Janeiro somente para a questão da segurança pública. Né? Então, nós temos as consequências. E, basicamente, quais são os motivos que autorizam aí essa intervenção? Intervenção sempre nesse sentido. A União intervém no Estado e o Estado pode intervir no município. Né? Não pode a União intervir no município e nem o Estado intervir na União, né? Segue essa ordem de hierarquia que é própria aí, né, daquilo que a gente viu, o interesse central aí da União. Então nós temos sempre essa sequência: União nos estados ou os estados nos municípios. Não existem outras variantes. Bom, sempre se decretará ou estará autorizada aí a intervenção para restabelecer a normalidade institucional. E quando e qual é o motivo que autoriza a intervenção? É quando é violado aí os princípios sensíveis. A gente já falou sobre eles em algumas oportunidades, e aqui a gente reforça, está lá no artigo 34 da Constituição. Então vejam, sempre que o Estado ou o município não seguir, né, as indicações aí da forma republicana, sistema representativo, regime democrático, fica autorizada a intervenção. Ou uma violação grave dos direitos da pessoa humana, fica autorizada a intervenção. A autonomia municipal, vejam aqui, né, de uma forma mais evidente a questão do ato federativo, dessa repartição de competências. E aí também a prestação de contas, né, a parte financeira, e a aplicação aí do mínimo exigido da receita de tributos em ações aí da saúde, né, educação e saúde. Existe um percentual mínimo de aplicação dos recursos, né, basicamente o percentual de tudo que é arrecadado deve ser aplicado nessas áreas,
de não seguir aí essas diretrizes, pode ser decretada a intervenção, né, um decreto do presidente da República, mas os detalhes, né, a forma disso ser conduzido, vai ser tratado aí no semestre que vem, né, no direito constitucional aí 2, que vocês terão, né, talvez comigo, aí vai depender da coordenação. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. Agradeço de novo a compreensão, né, a paciência. Já estamos na metade de junho, então mais algumas semanas aí a gente encerra esse nosso método online de aulas, né? E, enfim, fiquem firmes, fiquem saudáveis. A gente se vê em breve. Até mais.